Olha, hoje temos o Pergunta o que Quiseres com uma grande personagem do panorama musical português. Queres chamar por ele? Pode ser. Chamamos ao palco Fernando Ribeiro. Fernando Ribeiro! Olá, bem-vindo. Grande prazer ter-te cá, Fernando. Prazer. Vamos todos sentar para dar um ar assim de super informação. Reparem bem. Completamente. Bem-vindo. Obrigado por teres Muito aceito este desafio, mega desafio. É um mega desafio. Então não? Não fazes ideia do que é que está aqui de perguntas? Não faço já viste? ideia. Vais espreitar ao Facebook? Não espreitei no Facebook. Não? Não. Ok. Então vá, queres começar tu? Pode ser. Então vá, bora. Vamos começar com uma pergunta então. Francisco Penas pergunta, se não fosses músico, o que é que gostavas de ser? Professor De? de filosofia. A sério? Eu durante o período inicial dos Municipal coincidiu um bocado com a minha entrada na Faculdade de Letras. E estudei, estive lá bastante tempo, mas não consegui completar o curso porque entretanto as coisas cruzaram-se, as viagens, etc. Sim, vocês estiveram mais fora quase do que em Portugal. Sim, era um período muito difícil, estávamos quase sempre fora porque lá estávamos a tentar de alguma forma afirmarmos lá fora e isso implicava passar meses seguidos na estrada e na altura, no ano de, sei lá, 93, 94, não havia internet, quer dizer, havia, mas não era como agora, tão vulgar claro. e não dava para acompanhar. Mas, E na altura não eras daqueles que faziam o curso por correspondência, como alguns dos nossos... não, se houvesse tinha feito, mas não deu para conciliar, mas penso eu que a minha vocação, se eu posso dizer assim, seria de ser professor de filosofia no secundário, especificamente. Não queria Só no secundário, não nada quero mais universidade, nada. não queria universidades, nada, só no secundário, que acho que é a melhor altura. Acho que estou a imaginar, Sim. tu como professor de Aquele filosofia. professor que eu vou cumprir, etc. Sim. Toda a gente tem um, eu gostava de ser esse Professor, o professor cool. Esse professor, exatamente. Olha, o Nuno Sousa pergunta se tu gostavas de treinar o Porto, o FQP. Eu até gostava, porque sou adepto do Futebol Clube do Porto, mas não faria isso ao Porto. Não lhe queres tanto mal? Não, eu gosto de futebol, acompanho futebol, mas o futebol tornou-se demasiadamente técnico para mim, com todos os programas e todas as táticas. Eu gosto do espetáculo, gosto de ver os golos. Também jogas? Já joguei mais. O último jogo jogámos contra... Os Municipal faziam sempre um jogo à terça, quarta-feira. E começámos a verificar que nos aleijávamos muito. Uma vez fui eu que fiquei de Alejavam mais do que nos muletas. concertos e estava Sim, errado. muito mais. E decidimos, para não pôr a nossa carreira em perigo, porque eu lembro-me que nós uma vez estávamos para ir para os Estados Unidos tocar, e o Pedro Paixão, que é o nosso teclista e guitarrista, sem querer, deu-me assim uma pantofada e eu fiquei com um pé deste tamanho, não é? Parecia que tinha os dois pés juntos num, e até o avião fui de muletas. Isto foi uma semana antes de irmos em turnê, por isso decidimos acalmar um bocado. O Pedro, Agora por exemplo, jogam ainda só joga. FM assim, e FIFA. Sim, comecei a jogar outro dia, por acaso. O manager, acho que é esse jogo, mas perco tudo e não me deixam comprar nada. É muita confusão. Acho que não seria um bom treinador, prefiro ser adepto. Ok, está bem. Olha, o Bruno Guedes pergunta uma pergunta interessante. Qual é que é a tua opinião quanto à mentalidade dos portugueses na procura e oferta musical? Bem, a mentalidade dos portugueses é uma questão muito complexa a nível de tudo. Mas hoje em dia? Na área do metal, penso que é uma mentalidade parecida lá fora, porque o metal tem as suas estruturas, não é? E hoje em dia não tem nada a ver com o que era há 10 anos. Há muito mais festivais de metal, há muito mais bandas que ainda passam achas por cá. que o metal ainda é muito underground cá em Portugal ou já anda... Depende. Comparativamente a outros Depende, países, percebes? se calhar. O underground acho que é uma coisa boa quando se fortalece e de alguma forma as bandas também o ultrapassam, fazendo alguma coisa. Depois dentro do metal, é uma discussão muito específica, também há quem queira que o metal fique sempre underground e há sempre esta dinâmica, esta disputa. A nível geral, eu acho que na altura que os Municipal começaram havia muitas bandas de muitos estilos musicais a fazerem coisas que eu gostava mais nos anos 90. Hoje em dia, penso que há uma obsessão por quem canta em português, que ainda continua, apesar de quase terem sido extintas as bandas que cantam em inglês. Ainda hoje em dia há muita pressão, canta em português. Há essa pressão. Antes havia exatamente o contrário, não era? Sim, há muita pressão e nós, se verificarmos o nosso top de vendas ou as nossas playlists na rádio, vemos que mais já
cumprimos a cota e isso alterou um bocado a música portuguesa e afeta de vez em quando um bocado também o facto das bandas se internacionalizarem. Não é que a língua seja sempre um obstáculo, não é para o fado, não é para o world music, mas para o rock, para o punk, Sim, para a porque pop. não são coisas naturais nossas, difícil, não é? Não é uma coisa que nasceu cá, mas o rock não nasceu em sim, Portugal. e é difícil se ingrar cantando em português lá fora. Lá está, acho que há sempre espaço para melhorar a mentalidade, como é óbvio, mas acho que o português, por definição, gosta de música. Hoje em dia, como em qualquer parte do mundo, há mais confusão com a internet, há mais disputa, há mais opinião, e as pessoas esquecem-se que de vez em quando ouvir música é um ato simples, de paixão, acima de tudo. Mas Sim, isso não temos de tem estar em acontecido. constante crítica. Não, e não temos de ter uma opinião sobre tudo. De vez em quando uma pessoa gosta de uma banda e nem sabe porque é que gosta, Porque e gosta. se calhar até é bom. Estavas a falar um bocado da cena underground, de muitas pessoas quererem manter certos estilos de música underground. E eu lembrei-me de uma frase do Lemmy Kilmister, dos Sim, Motorhead, sim. que ele diz: If you're number one, something's wrong. E é verdade. Portanto, bom, temos uma chamada espetacular. É o Miguel, Pereira. Tenho uma pergunta para ti, de certeza. Olá, Miguel. Miguel. Não precisas falar, mas era mais fixe. Estou? Olá, Miguel. Olá. Oi. Alegria. Boa tarde. Tudo Boa bem? tarde. Boa tarde, Miguel. Olha, Miguel, tens uma pergunta espetacular para o Fernando. Epá, sim, tenho uma pergunta. Não sei se é espetacular, mas tenho umas perguntas. Epá, é muito simples. Queria só saber quais é que são assim, as bandas mais recentes que surpreenderam aí o Fernando aí pela positiva. O que é que ele tem ouvido aí no carro aí ultimamente? Boa. Eu Fernando. tenho ouvido no carro. Eu confesso, pronto, que mantenho-me a par das bandas recentes, mas normalmente no carro, quando me quero entreter, pego em alguns CDs de bandas já mais antigas e vou ouvindo. Mas, por exemplo, a nível português não é uma banda recente, mas tem um álbum novo, ou pelo menos recente, os Misslava. São uma excelente banda, um rock and roll que tem outras influências psicadélicas, stoner, por aí fora. O que é que eu vinha mais a ouvir no carro? Também era uma banda recente, que também está a fazer 20 anos, são os Bizarra Locomotiva, gosto muito de os ouvir, aliás, tocam muito connosco, e há pouco tempo comprei uma banda no iTunes, até me surpreendeu porque é uma banda underground, mas tinha lá o disco à venda, que é uma banda que está, eu não me lembro do nome da banda, tem um nome qualquer norueguês que agora não me lembro, mas são, segundo a crítica, os novos Battery. Battery é uma banda de referência para os Municipal e para mim, eu já ouvi, pronto, claro que há sempre este perigo de serem os novos, estes. Acho que a banda se chama Born Home, uma coisa assim, do género. Isso era fixe de saber ao certo. Mas É Born Home. Nós depois prometemos que Sim. vamos atrás do carro do Fernando Ribeiro. É um nome esquisito. Mas lá está, como ouço diversos estilos de música, também de vez em quando há bandas novas de outros estilos de música. Por exemplo, uma coisa que eu ouvi muito foi todo aquele post-rock, que há muito boas bandas portuguesas, os casos dos Riding Panic, ou por exemplo. Mas sim, nem sempre ouço as bandas mais recentes, mas já me inscrevi nos sites de música e Para nós a perceber ficar sempre atualizado. Exatamente, há muitas coisas novas que saíram este ano, os Converge, por exemplo, estou curioso, apesar do hardcore não ser muito a minha cena, estou curioso de ouvir esse disco, porque foi um disco que ganhou imensas citações, como o disco do ano em diversas revistas. Eu gosto sempre de diversificar um bocado. Dentro da área do metal, também não penso que tenha sido assim tanta coisa nova e revolucionária para eu ouvir, mas eu também sou um bocadinho esquisito com o que ouço. E como tal, a meia culpa tem que ouvir mais bandas recentes, porque não é todo positivo. Estás a dizer meia culpa, se calhar Sim, não é... eu acho que é mau uma banda não se manter a par. Sim. E um músico não se manter a par. Nós passamos muito, todos os músicos passam por essa fase. Estou farto de música, trabalho nisto todos os dias, vou de manhã ensaiar até à noite e depois desligam de ouvir música. Todos nós já passámos um bocado por isso. Eu passei por isso um período muito curto, depois também não tinha tempo de ir às lojas, etc. Com a internet, com o iTunes e também com as compras online, posso estar amigos, sempre, não é? Estão sempre a postar cenas atualizado. E dá para Sim, pronto, eu como não estou muito ativo nas redes sociais, passa muita coisa ao lado. Passa muita coisa mal ao lado, o que é ótimo, mas também passa muita coisa boa ao lado. Sim. Miguel, tens mais alguma pergunta? Epá, só uma rápida. Então, opa. The Monarch é um projeto acabado completamente?
da Monarca é, pronto, para contextualizar, foi um projeto que eu fiz finais dos anos 90, que era um projeto mais violento, mais de black metal, e foi uma coisa feita um pouco apenas por uma motivação artística, ter um disco com aquela onda cá fora e com aquele repertório cá fora que já era antigo. Para muita surpresa, houve muita gente que aderiu, houve muita gente que gostou. Não estavas a contar. Não, e que tem pedido uma segunda parte, mas lá está, não tem sido possível. Mas é possível que volte? Na altura disse que não, porque era um projeto acabado, lá está. Mas fazendo outras coisas, sobre outros formatos, mais dentro daquela onda, penso que é uma coisa que pode ter um futuro. Mas lá está, com os Municipal sobra muito pouco tempo para fazer seja o que for. Ok, obrigada Miguel por teres ligado. Fernando, grande abraço. Mano. Tchau. Um abraço. Espetacular. Achei estranho falar assim com uma voz, assim um bocado... É a minha vida. Tem sido muito complicado ouvir vozes do além. É uma voz do além. Uma voz do além. É Deus, no fundo. Olha, temos ali uma pergunta no Facebook. Consegues ler? Tu que tens óculos? Consigo. Eu tenho óculos, isto é binóculos. A Luna Silmarian no Facebook pergunta: Olá Fernando, tudo bem? És o vocalista de uma das melhores bandas de metal nacional com uma extensa e valiosa discografia, és escritor de bons livros e és pai de uma criança... Pai. Paulo. Também somos Paulo, podia ser amigo. De uma criança maravilhosa. Com todos estes acontecimentos a fazerem parte da tua vida, tenho uma questão que considero especial. Sentes realizado hoje em dia? E há algo que mais gostarias de fazer no futuro próximo? Obrigado pela atenção. Boa pergunta, Luna. Boa pergunta. Para já, obrigado por todos estes elogios, não é? Assim à tarde, sabem sempre bem. Sim. Mas na verdade, eu acho que cada vez que uma pessoa atinge uma coisa, seja a paternidade ou de alguma forma o desenvolvimento musical ou mesmo coisas de carreira e tocar este ou aquele festival, os músicos têm um bocado, e eu tenho essa dificuldade em lidar com a ambição e com o que está sempre, que já está realizado. Porque lá está, cada vez que há uma realização existem diversas coisas que vêm com essa realização. Por exemplo, se nós tocamos um concerto em Lisboa, fazemos um tipo de produção, para a próxima vamos ter que fazer um contexto diferente, ou um conceito diferente, porque as pessoas já estão à espera. Portanto, isto de conseguir coisas é ótimo, mas também tem este grau de subir a exigência e lá está, de gerar alguma insatisfação. Portanto, eu devo dizer que nunca olho assim muito profundamente para as realizações. Estás sempre em busca de mais qualquer coisa. Sou um bocado mais inquieto que isso. Gosto de atingir as coisas. Se não ficavas parado em casa a olhar para nada. Claro. Sim, mas não, isso não acontece. Aliás, isso é um bocado a força motriz dos Municipal, é nunca terem achado que tinham conseguido qualquer coisa de especial que nos permitisse, por exemplo, tirar um ano sabático ou ir viajar, etc. Estou realizado com estas coisas todas que a Luna cita, a literatura, a paternidade, da música, como é óbvio, mas por outro lado não me considero realizado plenamente. Acho que é um bocado, como costuma dizer, a morte do artista, quando já não há mais nada a esperar. E temos objetivos sempre diários que se cruzam um bocado com estas três coisas, sei lá, quando nós fazemos uma turnê há imensos problemas que temos que resolver e, por exemplo, um objetivo ou uma coisa que me deixaria muito realizado era tentar reduzir esses problemas ao mínimo para nós irmos, pronto, a falar de logísticas, impostos, essas coisas